O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntavam uns aos outros: Então quem pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 28º domingo do tempo comum. Nós estamos acompanhando o caminho que Jesus faz agora rumo a Jerusalém. E antes de anunciar pela terceira vez a sua morte e ressurreição, no itinerário catequético que ele faz com os discípulos, temos o acontecimento do Evangelho que acabamos de ouvir. E é necessário nós nos atentarmos que existe um fio condutor que permeia todo o texto de hoje, o tema da vida eterna. Em primeiro lugar, aquele homem rico que vai ao encontro de Jesus, com esse anseio no coração, o anseio da vida eterna. E no final do texto, nós temos Jesus falando para Pedro, respondendo a sua pergunta: o que acontece com aquele que se dispõe a entregar a sua vida por amor a Deus, por amor à sua causa, o cêntuplo e a vida eterna. E será por esse fio condutor que nós vamos agora fazer
o caminho do Evangelho. E eu gostaria de voltar ao texto com vocês. Se você tem o folheto em mãos, tome aí Marcos capítulo 10. Vamos tomar dos versículos 17 a 20, a primeira parte do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Paremos aqui. Existe uma pessoa que vai ao encontro de Jesus. Vocês perceberam que o evangelista não colocou o nome dela, o nome desta pessoa? Com certeza tinha um nome como todos nós temos. E por que no evangelho não aparece o nome? Porque ela fala de mim e de você. Esse texto ilustra realidades da nossa vida. E é interessante perceber o movimento deste homem que vai até Jesus. Ele corre, ele ajoelha e ele pergunta. Ou seja, havia um movimento, um anseio que o interpelava a sair de onde estava e ir ao encontro de quem? De Jesus. Esse é o anseio mais profundo que habita o coração de cada homem e de cada mulher. O nosso coração tem sede de Deus. O nosso coração anseia pelo Senhor, como a corça suspira e anseia pela água, vai dizer o salmista. E é dentro desta perspectiva, deste desejo que o motiva, que ele vai até Jesus. E ao chegar, ele faz uma pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Esta pergunta, ela continua muito atual para o nosso tempo, porque pode ser que muitos tenham a concepção que a vida eterna e que a salvação é mérito daquilo que você faz. E a palavra hoje quer te ensinar o contrário. A salvação, a vida eterna não é por mérito, mas é dom gratuito, bondoso, amoroso e generoso da parte do Senhor para conosco, e que da nossa parte pede o quê? Acolhida, acolher o dom que Ele quer nos oferecer, a sua salvação, a vida eterna. E é necessário que nós nos atentemos a esta pergunta do homem rico, porque muitas vezes podemos ser convencidos que a salvação que eu receberei na vida futura é apenas mérito do meu esforço. E repito, a salvação, a vida eterna não é por mérito, mas é por dom. Há generosidade da parte do Senhor que nos quer conceder este presente maravilhoso. Agora, a minha parte, a sua parte, Ele não faz. Como Ele não pôde fazer
a parte que competia àquele homem rico. Vocês observaram como Jesus responde no primeiro momento à pergunta dele? Porque ele chamou Jesus de bom mestre. E aí Jesus diz: porque me chamas bom, somente Deus é bom. O modo como Jesus provoca o seu interlocutor é para que nós entendamos: Jesus não procura sua honra pessoal, mas ele procura a honra de Deus. E talvez esse também seja um desafio para a nossa prática religiosa e para a nossa vivência de fé, na busca e no anseio da salvação. Eu me predisponho a um caminho religioso, à prática dos mandamentos, mas para que eu seja honrado, para que eu seja reconhecido. E Jesus, já no início da conversa, diz: a honra é ao Pai, a bondade é do Pai, que na sua generosidade nos concede os seus dons e pede da nossa parte apenas a acolhida generosa. Logo após provocá-lo nesta questão, Jesus vai apresentar os mandamentos. Vocês perceberam isso? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não prejudicarás ninguém. Aquele homem que vai até Jesus era um bom judeu. Em que sentido? Ele cumpria bem os mandamentos. E até agora o homem está feliz, porque o anseio que o levou correndo até Jesus, diante dele prostrado, ajoelhado: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Estava em alta. Ele responde a Jesus: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então logo era uma pessoa que praticava a fé desde a sua infância. Mas é importante você entender que a prática dos mandamentos, ela é importante, mas ela não é suficiente. Jesus vai além dos mandamentos. E qual é a novidade que ele propõe, que inclusive supera os mandamentos? Vamos ao texto para ver agora qual é a exigência que Jesus faz àquele homem. Vamos tomar agora os versículos de 20 a 22. Vamos ler juntos. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Olha os dois movimentos. O primeiro movimento, o êxtase da chegada, correu, ajoelhou, falou com Jesus. Primeiro movimento. E o segundo movimento, abatido, triste, vai embora. E por que do abatimento? Porque o critério que Jesus estabelece para o seguimento e para a vida eterna
pedia daquele homem um exercício que também é difícil para o nosso tempo. Qual era o exercício? O desapego aos bens materiais. A riqueza em si não é um mal. Você pode obtê-la. Mas quando ela se torna mal na vida do cristão, quando ele coloca a sua confiança no que ele tem, no que ele conquistou, naquilo que lhe dá o amparo e que garante: como eu possuo tudo isso, eu já não preciso dos outros, eu já não preciso de Deus, porque eu me basto. Aí de repente você pode pensar: padre, mas esse evangelho não cabe na minha vida, porque eu só tenho uma bicicletinha sem freio, padre. Então não sou rico, então esse evangelho aqui hoje não tem nada a me dizer. Epa, cuidado. É necessário compreendermos a palavra à luz da interioridade. Cada qual, nesta Eucaristia, deve se perguntar: quais são os meus apegos, nos quais eu coloco a minha confiança, dedico o meu tempo, entrego a minha vida, e que me impedem de seguir Jesus no chamado que Ele me faz: vem e segue-me. Logo, a palavra, ela está atualizada para todos nós, começando por aquele que vos fala. O nosso coração se encontra dividido diante do anseio e do desejo que eu tenho das coisas deste mundo, ou de fato eu me abro ao convite de Jesus e permito com que o meu coração anseie e deseje um grande tesouro que esta terra não poderá me oferecer, porque esse tesouro está no céu. Talvez a nossa dicotomia, o nosso paradoxo, seja esta luta: a ambição pelas coisas da terra, que me privam dos tesouros do céu. E aí o que é necessário o Evangelho de hoje te ajudar? No equilíbrio. Volto a repetir: não estamos desconsiderando os bens materiais, porque eles são necessários para a nossa vida. O critério que Jesus nos provoca a reflexão é: onde eu coloco a minha confiança? Qual é o tesouro de fato que eu estou desejando para a minha caminhada? E o modo como Jesus fala com aquele homem é muito interessante. Jesus olhou para ele com amor. O amor de Jesus precisava ter alcançado e conquistado o coração daquele homem, para que ele pudesse dar este passo na fé. Mas o homem não aceita, porque ele sai triste e considerou a proposta de Jesus muito exigente. Logo sentiu-se sem ânimo para a renúncia. E nesta perspectiva, como é que nós nos sentimos diante do texto? Como é que anda a nossa relação com os bens materiais que vamos conquistando ao longo da história? Quais são os anseios e os projetos de vidas que são estabelecidos ao longo da nossa história, diante do conteúdo que Jesus tem nos apresentado?
Depois disso, ele vai contar uma parábola, porque viu que o assunto era difícil de ser tratado. A parábola do camelo e do buraco da agulha. Jesus vai utilizar uma metáfora, um exemplo, porque qual é o conteúdo que permeia todo o texto? A vida eterna. Vamos novamente ao Evangelho. Tome agora dos versículos 25 a 27. Vamos ler juntos? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus Olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Agora Jesus chega à raiz do problema. Enquanto os judeus pensavam que a vida eterna era por mérito, por aquilo que eu fazia, pela prática dos mandamentos, agora Jesus vai alargar os horizontes e vai dizer: a vida eterna não é por mérito, porque nós por conta própria não alcançaríamos pelas nossas próprias forças. E aí Jesus enfatiza: para os homens isso é impossível. E aí, se há o anseio no coração como foi daquele homem, como eu posso alcançar o que a minha alma tem sede? Aí Jesus nos dá o caminho, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Enquanto você coloca a sua confiança, mesmo que haja em você o anseio da salvação, mas a sua confiança está nas coisas ou nas pessoas, esse anseio se torna um tanto quanto frustrado, como foi daquele homem que voltou triste e abatido. Mas a partir do momento que você deposita o seu anseio no Senhor e se abre a novidade da palavra dele, que te convida hoje: vem e segue-me, mesmo que seja necessário você experimentar algumas renúncias, com certeza você desfrutará do bem maior que somente ele pode lhe oferecer. Eu sempre repito nas pregações que o Evangelho é uma palavra muito clara, muito lúcida, que dialoga com a nossa realidade, que fala do que nós vivemos. E é diante desse contexto que hoje Jesus quer provocar a mim e a você. A pessoa que põe a sua segurança nas riquezas deste mundo não alcança o sentido pleno da sua vida, nem a verdadeira alegria, vai dizer Bento XVI. E esta frase de Bento me chamou muita atenção durante essa semana, porque se nós olharmos as condições dos nossos avós, dos nossos pais, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, a vida era muito mais dura e mais difícil do que nós temos hoje. Ao longo desta história nós evoluímos e conquistamos muitas coisas, e isso é muito bom. Mas vocês observaram também que, ao mesmo ponto que nós evoluímos na conquista dos bens materiais e da técnica, por um outro lado nós regredimos na dimensão humana. Quais são as doenças que mais maltratam hoje as pessoas? As doenças psíquicas, as doenças existenciais, que muitas vezes o remédio da farmácia não tem
o poder de medicar. Vocês estão percebendo como hoje nós tratamos os animais e o modo como nós tratamos as pessoas? A migração que o nosso comportamento está fazendo ao tomar um cachorro como filho e fazer festa de aniversário para o cachorro, e por outro lado não nos sensibilizarmos por um pobre que está aí precisando de um prato de comida. Estão observando esse movimento? Crescemos muito na dimensão material e talvez regredimos nas relações humanas. E o Evangelho, ao redescobrir o valor do essencial para a vida, que te pede, coloque a sua confiança no Senhor, para que você alcance sentindo pleno para a sua existência, e para que você também experimente a verdadeira alegria que é capaz de saciar o seu coração, está aqui o itinerário que pode te ajudar. Como é que aquele homem saiu ao não atentar ao convite de Jesus? Nos diz o Evangelho que ele saiu triste e abatido. Hoje, quando você lida com as pessoas de maneira geral, como muitas delas estão? Como o homem do Evangelho, triste e abatido. De repente até você hoje chegou nessa igreja como aquele homem, triste e abatido. E aí, como que eu posso transformar essa tristeza em alegria? Como eu posso superar esse abatimento na força que me é necessária? Me abrindo ao Evangelho que hoje vem ao meu encontro. A confiança na palavra de Deus, que talvez vai te pedir também algumas renúncias, te oferecerá o bem maior que nenhum dinheiro pode comprar: a salvação, a vida eterna. Bento continua a dizer: Jesus não nos tira nada, pelo contrário, Ele nos dá tudo. Qual era a visão daquele homem ao receber o convite de Jesus? Nossa, eu vou ter um prejuízo, porque o que Jesus está me pedindo, para mim é muito importante. Então, se eu tenho que renunciar, o que esse Jesus está causando em mim? Prejuízo. E esta é uma outra visão que continua muito atualizada, a visão deste homem, que de repente você pode até ficar nervoso, nervosa, achando que a proposta que Jesus te faz vai te prejudicar, vai gerar na sua vida prejuízo. Volto a repetir a frase de Bento: Jesus não nos tira nada, pelo contrário, nos dá tudo. Aquela renúncia que o homem do Evangelho precisava fazer é para que ele experimentasse o tudo de Deus na sua vida. Mas enquanto o apego estava nas coisas e nos seus bens, ele não era capaz de experimentar o tudo de Deus. E isso também acontece na nossa vida. Enquanto os meus apegos, onde eu coloquei a minha confiança, limitam o meu modo de ser e de viver, eles me privam de experimentar o tudo que Deus quer me oferecer. Volto a dizer, a riqueza em si não é um mal, podemos obtê-la, mas agora o lugar que ela ocupa em mim, onde eu coloco a minha confiança, que é o X da questão. Vamos ao final do texto, para a gente encerrar agora, vendo a pergunta de Pedro para com Jesus e a resposta dele. Tome os versículos de 28 a 30. Vamos ler juntos? Pedro
Então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Como é que o Evangelho começou? Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como é que o Evangelho termina? No mundo futuro a vida eterna. Estão vendo? A linha que permeia todo o texto. A fala de Pedro também tem muito a ver conosco. A espiritualidade de Pedro é interesseira, de remuneração. E nós que deixamos pai, mãe, irmãos, irmãs, campos, trabalho, por causa de ti, do Evangelho, o que vamos ganhar? Eu acredito que o dilema do seguimento a Jesus é esse: a dificuldade que temos de seguir Jesus por Jesus. Talvez eu até decido segui-lo, mas por algum interesse, o que ele vai me dar em troca. Volto a repetir, o nosso desafio é seguir Jesus por Jesus. Porque esse espírito interesseiro de Pedro também nos pega. O que eu vou receber? O que eu vou ganhar em troca fazendo isso? E Jesus apresenta duas dimensões interessantíssimas. Imaginemos, irmãos, irmãs, mãe, pai e filhos, apego afetivo do nosso ciclo vital, a família. E depois Jesus fala, campos, casa e trabalho, a nossa dimensão material. Essas são as duas dimensões que nos privam do segmento. Ou eu não posso por causa do trabalho, por causa do tempo, por causa da correria, ou eu não posso por causa do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu neto, do meu pai, da minha mãe. Dimensão relacional afetiva, família, e dimensão material, o campo, o trabalho. Estão vendo que o Evangelho é completo? Por quê? Porque ele alcança a raiz do problema. E qual é o convite do Evangelho para você? Aderir a Jesus por Jesus, e não só por troca de um interesse. Porque quando você faz a opção de Jesus por Jesus, a opção não vai ser em vão, porque ele oferece o cêntuplo, 100 vezes mais, tendo perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Volto a repetir, Jesus não nos tira nada, pelo contrário, nos dá tudo, 100 vezes mais, e no fim, a vida eterna. Se você acreditar nessa palavra e colocá-la em prática, o que você
terá como graça de vida o que o Evangelho está te ensinando. Onde está o seu apego? Onde está a sua confiança? Onde está a sua resistência para acolher o convite que hoje Jesus fez àquele homem, mas faz a mim e a você? Vem e segue-me. Vamos pedir esta graça agora do Evangelho para o final desta homilia. Deixe o seu folheto de lado agora. Se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: onde eu coloco a minha confiança? Como eu tenho lidado com os bens afetivos e com os bens materiais? Quais as dificuldades que de repente eu encontro para acolher o convite de Jesus, que hoje também me diz: vem e segue-me? Peça a Ele a graça de viver a liberdade plena que te leva a fazer uma opção por Ele, porque todo aquele que deixa pai, mãe, irmão, irmã, filho, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora e no mundo futuro a vida eterna. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai.